Você já se perguntou por que, apesar de todos os seus esforços para alcançar uma conexão espiritual mais profunda, algo parece sempre bloquear seu progresso, como se existisse uma força invisível, impedindo que você atinja aquele estado de transcendência e paz interior que tanto almeja? Ou Sigmund Freud, fundador da psicanálise, venho hoje compartilhar uma revelação que mudará completamente sua perspectiva sobre sua jornada espiritual. Ao longo de minha vida, dediquei-me a explorar as profundezas da mente humana, aquilo que chamei de inconsciente, e descobri que nesse território sombrio residem as verdadeiras chaves para a libertação espiritual que você tanto busca. O que vou revelar hoje não é ensinado nos círculos espirituais convencionais, que frequentemente falham em reconhecer a importância crucial dos processos psíquicos inconscientes. Muitos buscam elevação espiritual através de rituais, meditações e práticas diversas, mas continuam encontrando barreiras intransponíveis porque ignoram o poder fundamental do inconsciente na formação de sua realidade espiritual. É como tentar construir um templo magnífico sobre fundações frágeis e instáveis. Hoje, vou lhe mostrar como integrar o conhecimento psicanalítico com sua busca espiritual, revelando 5 segredos profundos sobre a mente humana que, se compreendidos verdadeiramente, nunca deveriam ser revelados indiscriminadamente. Este conhecimento é poderoso demais para ser compartilhado com qualquer pessoa, pois permite desbloquear capacidades mentais que poucos estão preparados para manejar. Imagine-se finalmente livre dos padrões repetitivos que têm sabotado sua evolução espiritual por anos, capaz de acessar estados de consciência que sempre pareceram estar além do seu alcance, e experimentando uma conexão autêntica com seu verdadeiro ser, sem as distorções impostas por traumas não resolvidos. Esta é a promessa do que compartilharei hoje. Antes de prosseguirmos, gostaria que você refletisse por um momento quantas vezes você sentiu que estava prestes a alcançar uma compreensão mais profunda, apenas para ser puxado de volta aos mesmos padrões limitantes. Quantas práticas espirituais você já experimentou, sentindo inicialmente uma abertura, apenas para depois retornar ao mesmo estado de antes? Este ciclo frustrante tem uma explicação psicanalítica que poucos mestres espirituais compreendem ou ousam admitir. O primeiro segredo, que nunca deve ser revelado indiscriminadamente, é a verdadeira natureza de nossos desejos mais profundos. Em minha teoria psicanalítica, identifiquei que a mente humana é governada por forças poderosas que operam completamente fora da consciência. O que chamei de mente é um reservatório primordial de energia psíquica, dominado pelo princípio do prazer e operando completamente no inconsciente. Este aspecto da mente busca satisfação imediata, sem consideração pelas consequências ou pela realidade externa. O que muitos buscadores espirituais não compreendem é que sua busca por iluminação ou transcendência frequentemente mascara desejos inconscientes muito mais primitivos. Analisando os sonhos de meus pacientes, descobri que símbolos espirituais frequentemente representavam desejos sexuais reprimidos ou impulsos agressivos que não podiam ser expressos conscientemente. O céu, a ascensão, a luz divina, todos estes símbolos espirituais podem ser interpretados como manifestações sublimadas de desejos carnais que consideramos inaceitáveis. Este conhecimento é perigoso porque revela que muitas práticas espirituais servem não para transcender o ego, como alegam, mas para satisfazer os desejos do ego de maneiras socialmente aceitáveis. Quando você medita buscando paz, parte de você pode estar inconscientemente buscando o prazer narcísico de sentir-se superior ou especial. Quando você segue um guru ou mestre espiritual, pode estar satisfazendo um desejo infantil por uma figura parental idealizada que nunca comete erros. Reconhecer esta verdade pode ser profundamente perturbador para aqueles que construíram sua identidade em torno de uma autoimagem espiritualizada. Na infância, estes desejos primordiais são muito mais evidentes. A criança não esconde sua busca por prazer imediato ou sua raiva quando não obtém o que deseja. Observei em meus estudos como crianças expressam abertamente impulsos que mais tarde aprendemos a reprimir e disfarçar. A espiritualidade adulta frequentemente carrega estas mesmas motivações infantis, agora revestidas com linguagem elevada e práticas elaboradas.
Quando uma criança exige a atenção constante dos pais, vemos claramente seu narcisismo primário em operação. Quando um adulto busca incessantemente validação de mestres espirituais ou comunidades, o mesmo narcisismo está presente, apenas disfarçado. Os sintomas desta dinâmica em sua vida espiritual incluem uma busca constante por novas práticas ou ensinamentos, quando os antigos não proporcionam mais a mesma sensação de especialidade, uma necessidade compulsiva de compartilhar suas experiências espirituais com outros para obter validação, e uma dependência excessiva da aprovação de figuras de autoridade espiritual. Esta compreensão conecta-se diretamente ao que chamei de menos complexo de Édipo, onde desejos primitivos direcionados às figuras parentais são reprimidos e depois sublimados em outras formas de relacionamento. Pesquisas neurocientíficas modernas sobre os circuitos de recompensa do cérebro confirmam minhas intuições sobre como buscamos prazer em diferentes formas, incluindo através de experiências que rotulamos como menos espirituais. Você já se sentiu verdadeiramente compreendido em sua jornada? Percebo que muitos de vocês buscam não apenas conhecimento, mas também validação para experiências que são difíceis de articular. Gostaria que compartilhasse nos comentários. Sinto que meus bloqueios espirituais estão conectados ao meu passado de formas que nunca compreendi completamente. Ao fazer isto, você não apenas afirma seu compromisso com seu crescimento, mas também se conecta com outros em nossa comunidade que estão enfrentando desafios similares. Esta é uma forma de iniciar seu próprio processo terapêutico, reconhecendo verbalmente algo que talvez tenha permanecido apenas como uma suspeita em sua mente. Além disso, isto me ajuda a compreender melhor as necessidades específicas de nossa comunidade, permitindo que eu direcione futuras análises para as áreas que mais beneficiarão a todos. Agora, continuemos nossa exploração dos segredos da mente que raramente são discutidos nos círculos espirituais. O segundo segredo que não deve ser revelado indiscriminadamente é o verdadeiro propósito dos símbolos espirituais e religiosos. Em meu trabalho Menos Totem e Tabu, explorei como símbolos religiosos frequentemente representam conflitos psíquicos inconscientes relacionados a figuras de autoridade. O que descobri é que muitos símbolos sagrados, deuses, anjos, demônios, entidades espirituais, são na verdade representações projetadas de aspectos de nós mesmos que não conseguimos integrar conscientemente. Quando alguém venera um Deus Pai Todo-Poderoso, frequentemente está projetando sua relação não resolvida com a figura paterna real. Quando teme demônios ou entidades negativas, muitas vezes está externalizando aspectos sombrios de sua própria psique que não consegue aceitar. Este conhecimento é perigoso porque desmistifica completamente muitas tradições espirituais, revelando-as como elaborados mecanismos psicológicos de defesa contra ansiedades primordiais. Para muitos, esta compreensão poderia destruir completamente a estrutura de significado que sustenta suas vidas. Imagine descobrir que sua devoção a uma divindade específica é, na realidade, uma forma elaborada de continuar buscando a aprovação do pai que nunca pôde satisfazer na infância. Ou que sua prática espiritual favorita é, essencialmente, uma repetição ritualizada de padrões estabelecidos para acalmar ansiedades infantis. Na infância, estas projeções começam a se formar quando a criança tenta compreender as figuras de autoridade em sua vida. Uma criança pode atribuir poderes quase mágicos aos pais, vendo-os como onipotentes e oniscientes, assim como mais tarde projetará estas mesmas qualidades em figuras divinas. Se uma criança teve um pai punitivo e severo, poderá desenvolver uma concepção de divindade igualmente rígida e castigadora. Se experimentou o abandono materno, poderá buscar incessantemente figuras femininas divinas que nunca a abandonarão. Quando adulto, estes mesmos padrões se manifestam na vida espiritual através de uma atração por certas tradições que emocionalmente ressoam com essas experiências primevas. Os sintomas característicos incluem uma fixação rígida em certas práticas ou símbolos específicos, sem compreender por que eles exercem tanto poder emocional, reações emocionais desproporcionais quando certos símbolos ou práticas são questionados, e uma tendência a recriar os mesmos dinâmicas de poder com líderes espirituais que vivenciou com figuras parentais na infância.
Esta compreensão relaciona-se diretamente com meu conceito de menos transferência, onde padrões emocionais formados nas relações primárias são inconscientemente transferidos para outros relacionamentos significativos, incluindo aqueles com figuras espirituais. Estudos contemporâneos em psicologia do desenvolvimento validam esta observação, demonstrando como nossos estilos de apego primário influenciam nossas relações posteriores, inclusive com conceitos abstratos como divindades ou práticas espirituais. O terceiro segredo que deve ser mantido cuidadosamente é a natureza ilusória da maioria das experiências espirituais. Em meu trabalho Menos Futuro de uma Ilusão, argumentei que as crenças religiosas são, essencialmente, ilusões derivadas de desejos humanos. O mesmo se aplica a muitas experiências espirituais contemporâneas. O que interpreto como psicanalista é que estados alterados de consciência, visões, sensações de unidade cósmica e outros fenômenos comumente considerados espirituais são, na verdade, manifestações de processos psicológicos profundos que podem ser explicados sem recorrer ao sobrenatural. A sensação de união com o cosmos frequentemente relatada em estados meditativos profundos pode ser compreendida como uma regressão temporária a um estado psíquico primordial, semelhante ao que um bebê experimenta antes de desenvolver fronteiras claras entre o self e o mundo externo. As visões e comunicações com entidades espirituais podem ser interpretadas como diálogos com aspectos dissociados da própria psique do indivíduo. Este conhecimento é perigoso porque desencanta completamente o mundo para aqueles que dependem da literalidade de suas experiências espirituais para dar sentido à existência. Imagine descobrir que seu momento mais sagrado de comunhão divina pode ser explicado como uma regressão temporária a um estado psíquico infantil, ou que a entidade espiritual que lhe guia há anos é, na realidade, uma faceta fragmentada de sua própria mente buscando expressão. Na infância, observamos claramente como a linha entre fantasia e realidade é tênue. Crianças frequentemente têm amigos imaginários com quem conversam e interagem como se fossem reais. Elas facilmente entram em estados de consciência onde a distinção entre imaginação e percepção externa se dissolve. Como adultos, mantemos esta capacidade, mas a expressamos através de canais culturalmente sancionados, incluindo práticas espirituais. Os sintomas desta dinâmica em sua vida espiritual incluem uma dependência excessiva de experiências extraordinárias para validar seu caminho, dificuldade em distinguir entre insights genuínos e fantasias autogratificantes, e uma tendência a buscar estados alterados de consciência como forma de escapar das dificuldades da vida cotidiana, ao invés de enfrentá-las diretamente. Esta compreensão relaciona-se ao meu conceito de princípio da realidade versus princípio do prazer, onde o amadurecimento psíquico envolve aprender a adiar a gratificação imediata em favor de uma adaptação mais efetiva à realidade externa. Estudos neurocientíficos recentes sobre estados meditativos e experiências místicas induzidas por substâncias psicodélicas confirmam que estes estados envolvem alterações mensuráveis na atividade cerebral, particularmente na rede de modo padrão responsável pelo nosso senso de self, oferecendo uma base neurológica para compreender estas experiências sem recorrer a explicações sobrenaturais. O quarto segredo que deve ser guardado com discrição é o papel da sexualidade reprimida nos bloqueios espirituais. Minha teoria da libido propõe que a energia sexual é a força motivadora fundamental por trás de grande parte do comportamento humano. Quando esta energia não encontra expressão direta, busca saídas alternativas através da sublimação ou manifestação de sintomas neuróticos. O que observei em muitos casos é que bloqueios no caminho espiritual frequentemente indicam energia sexual reprimida ou mal direcionada. Práticas ascéticas extremas que buscam negar completamente a sexualidade muitas vezes produzem o efeito oposto, intensificando obsessões sexuais inconscientes. Por outro lado, quando a energia sexual é integrada conscientemente e canalizada de forma construtiva, pode potencializar tremendamente o desenvolvimento espiritual. Este conhecimento é perigoso porque desafia tabus profundamente enraizados em muitas tradições espirituais que insistem na separação entre espiritualidade e sexualidade.
Além disso, reconhecer o componente erótico sublimado em muitas práticas devocionais pode ser profundamente perturbador para praticantes sinceros. Na infância, a sexualidade se manifesta de formas muito diferentes da sexualidade adulta, mas não menos importantes para o desenvolvimento psíquico. Identifiquei diferentes zonas erógenas e fases de desenvolvimento psicossexual, oral, anal, fálica, que influenciam profundamente a formação da personalidade. Traumas ou fixações durante estas fases podem criar bloqueios que persistem na vida adulta, afetando todas as áreas da vida, incluindo a espiritualidade. Por exemplo, uma fixação na fase oral pode manifestar-se mais tarde como uma busca insaciável por nutrição espiritual, constantemente consumindo novos ensinamentos, sem jamais sentir-se satisfeito. Uma fixação anal pode aparecer como rigidez excessiva em práticas espirituais ou obsessão com pureza e controle. Os sintomas característicos desta dinâmica incluem oscilações extremas entre ascetismo rigoroso e indulgência compulsiva, sentimentos intensos de vergonha ou culpa associados tanto à sexualidade quanto à espiritualidade, e uma incapacidade de integrar harmoniosamente estes aspectos da experiência humana. Esta compreensão relaciona-se diretamente ao meu conceito de menos sublimação, onde energias instintivas são redirecionadas para atividades culturalmente valorizadas, incluindo arte, ciência e espiritualidade. Pesquisas contemporâneas sobre neuroendocrinologia confirmam conexões biológicas entre sistemas relacionados à sexualidade e estados alterados de consciência, com hormônios como ocitocina e endorfinas, desempenhando papéis em ambos os tipos de experiência. O quinto e talvez mais perigoso segredo, que nunca deve ser revelado indiscriminadamente, é a verdadeira natureza da morte e como ela molda toda a nossa experiência consciente. Em meu trabalho, além do princípio do prazer, introduzi o conceito de menopulsão de morte, ou uma força primordial no psiquismo humano que busca retornar a um estado inanimado, contrapondo-se à pulsão de vida. O que descobri através de anos de análise é que nosso relacionamento inconsciente com a mortalidade influencia profundamente nossa busca espiritual. Muitas práticas espirituais são, essencialmente, tentativas elaboradas de negar a realidade da morte ou transcendê-la simbolicamente. A busca por estados transcendentais, experiências fora do corpo ou crenças em reencarnação frequentemente mascaram um terror profundo e não reconhecido da aniquilação do ego. Paradoxalmente, é somente quando enfrentamos diretamente nossa mortalidade, sem recorrer a fantasias consoladoras, que podemos experimentar uma autêntica libertação espiritual. Este conhecimento é perigoso porque desestabiliza completamente os sistemas de crenças que muitas pessoas constroem precisamente para evitar confrontar a finitude da existência. Na infância, a compreensão da morte se desenvolve gradualmente. Observei como crianças pequenas não conseguem realmente compreender a irreversibilidade da morte, tratando-a mais como uma separação temporária ou um sono prolongado. À medida que a compreensão da mortalidade amadurece, desenvolvemos defesas psicológicas para gerenciar a ansiedade existencial que esta consciência provoca. Estas defesas formadas na infância persistem na vida adulta e moldam profundamente nossa orientação espiritual. Os sintomas desta dinâmica em sua vida espiritual incluem uma preocupação obsessiva com práticas que prometem imortalidade ou transcendência da morte física, ansiedade intensa quando confrontado com a possibilidade de que não exista continuidade da consciência após a morte, e uma tendência a evitar qualquer prática espiritual que envolva confrontar diretamente a impermanência e a morte. Esta compreensão conecta-se ao que chamei de menocompulsão à repetição, onde padrões dolorosos são inconscientemente recriados na tentativa de finalmente dominá-los. Estudos antropológicos contemporâneos sobre sistemas de crenças em diferentes culturas confirmam a universalidade de mecanismos psicológicos para gerenciar a ansiedade relacionada à morte, oferecendo evidências transculturais para a centralidade desta dinâmica na experiência humana. Agora, após revelar estes 5 segredos profundos da mente que normalmente não deveriam ser compartilhados indiscriminadamente, gostaria de introduzir um método psicanalítico adaptado especificamente para desbloqueio espiritual, uma abordagem que integra o conhecimento do inconsciente
com práticas de desenvolvimento espiritual. Este método baseia-se no princípio fundamental de que o verdadeiro crescimento espiritual só pode ocorrer quando trabalhamos simultaneamente com as dimensões consciente e inconsciente da psique. A psicanálise tradicional utiliza técnicas como associação livre, análise de sonhos e análise da transferência para acessar conteúdos inconscientes. Adaptando estas técnicas para o contexto espiritual, podemos criar um caminho integrado para a transformação. O primeiro princípio deste método é a escuta do inconsciente. Assim como na análise clássica, onde o paciente é encorajado a falar livremente e observar seus próprios pensamentos sem censura, o buscador espiritual deve aprender a observar seus processos internos com curiosidade e sem julgamento. Isto significa prestar atenção não apenas aos pensamentos elevados e inspiradores, mas também às fantasias perturbadoras, impulsos negativos e sentimentos de resistência que surgem durante práticas espirituais. Estes elementos aparentemente disruptivos contêm mensagens cruciais do inconsciente que precisam ser integradas, não suprimidas. A técnica da associação livre pode ser incorporada às práticas meditativas, permitindo que pensamentos e sensações surjam naturalmente sem direcionamento forçado para temas espirituais. O segundo princípio é a análise dos sonhos como portais para o desenvolvimento espiritual. Em minha obra, A Interpretação dos Sonhos, demonstrei como os sonhos representam realizações de desejos inconscientes e contêm simbolismos profundamente pessoais. Para o buscador espiritual, os sonhos oferecem um canal direto para o inconsciente, frequentemente revelando bloqueios que não são evidentes na consciência desperta. Ao trabalhar regularmente com seus sonhos, registrando-os e explorando suas associações pessoais com os símbolos oníricos, você pode descobrir padrões recorrentes que apontam para complexos inconscientes limitando sua evolução espiritual. Particularmente significativos são sonhos envolvendo figuras de autoridade espiritual, símbolos religiosos ou experiências transcendentais. Estes frequentemente revelam sua verdadeira relação psicológica com o divino, além das crenças conscientes que você mantém. O terceiro princípio envolve reconhecer e trabalhar com a transferência espiritual. Na psicanálise clínica, a transferência ocorre quando o paciente projeta sentimentos inconscientes relacionados a figuras significativas de seu passado, particularmente pais no analista. No contexto espiritual, projeções similares ocorrem com mestres espirituais, divindades ou práticas. Ao reconhecer conscientemente estas projeções, percebendo, por exemplo, que sua relação com um guru recria dinamicamente sua relação com seu pai, ou que sua imagem de divindade carrega atributos de figuras parentais idealizadas, você pode começar a diferenciar entre autêntica conexão espiritual e repetição de padrões familiares inconscientes. Este processo frequentemente envolve desilusão dolorosa, mas necessária, onde figuras espirituais idealizadas são reconhecidas em sua humanidade completa. Existem notáveis paralelos entre as técnicas psicanalíticas e certas práticas espirituais ancestrais. Por exemplo, a atenção plena meditativa compartilha qualidades com a atenção flutuante que recomendei aos psicanalistas, onde a consciência permanece receptiva sem fixar-se em nenhum elemento particular. Rituais de confissão em várias tradições religiosas assemelham-se à catarse psicanalítica, permitindo a expressão e liberação de conteúdos reprimidos. Práticas xamânicas de jornada interior e confronto com forças simbólicas pessoais e transpessoais podem ser compreendidas como formas de trabalhar diretamente com o inconsciente coletivo, um conceito posteriormente desenvolvido por meu colega Jung. A promessa deste método integrado é nada menos que revolucionária, uma abordagem para o desenvolvimento espiritual que honra tanto as aspirações mais elevadas do espírito quanto as verdades mais profundas do inconsciente. Quando estes dois aspectos são trazidos à harmonia, uma autêntica transformação torna-se possível. Em vez de práticas espirituais servirem como mecanismos de defesa sofisticados que reforçam o ego enquanto alegam transcendê-lo, elas se tornam veículos para a genuína integração psíquica e expansão da consciência. Isto não significa abandonar práticas espirituais tradicionais, mas sim enriquecê-las com uma compreensão psicanalítica que as torna mais eficazes
e menos vulneráveis aos autoenganos que frequentemente sabotam o caminho espiritual. Para resumir o que compartilhamos hoje, exploramos 5 segredos fundamentais da mente humana que raramente são discutidos em contextos espirituais, mas que têm profundas implicações para o desenvolvimento espiritual autêntico. Primeiro, reconhecemos a verdadeira natureza de nossos desejos mais profundos e como eles frequentemente operam disfarçados em nossas buscas espirituais. Segundo, examinamos o verdadeiro propósito psicológico dos símbolos espirituais e religiosos como representações de conflitos psíquicos inconscientes. Terceiro, consideramos a natureza ilusória de muitas experiências espirituais e como elas podem ser compreendidas através de processos psicológicos. Quarto, exploramos o papel da sexualidade reprimida nos bloqueios espirituais e como a integração da energia sexual pode potencializar o desenvolvimento espiritual. Finalmente, confrontamos nossa relação inconsciente com a mortalidade e como ela molda nossas buscas espirituais. Também introduzimos um método psicanalítico para desbloqueio espiritual que integra técnicas analíticas com práticas de desenvolvimento espiritual, oferecendo um caminho para a autêntica transformação que honra tanto o consciente quanto o inconsciente. Esta abordagem promete liberar você dos ciclos repetitivos de busca que nunca alcançam satisfação duradoura, permitindo um engajamento mais profundo e autêntico com sua jornada espiritual. Reconheço que a jornada que proponho não é fácil. Confrontar o inconsciente requer coragem e persistência. É muito mais confortável permanecer na superfície, praticando formas de espiritualidade que oferecem consolo temporário, sem exigir o doloroso trabalho de autoexame profundo. Mas para aqueles que desejam verdadeiramente transcender seus bloqueios e experimentar uma conexão autêntica com dimensões mais profundas da existência, não existe outro caminho. Como disse em minha obra De Onde Era o Id, ali estará o ego, somente integrando conscientemente o que reside no inconsciente, podemos alcançar verdadeira libertação. Se o que compartilhei hoje ressoou com você, se você reconheceu padrões em sua própria jornada espiritual que nunca havia considerado sob esta perspectiva, então convido você a se juntar à nossa comunidade de buscadores que estão comprometidos com uma abordagem integrada para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Inscreva-se neste canal para acessar mais conteúdos que exploram a intersecção entre psicanálise e espiritualidade, oferecendo ferramentas práticas para trabalhar com seu inconsciente como parte integral de sua jornada espiritual. Deixe seu like neste vídeo para que estas ideias possam alcançar outros que, como você, estão buscando uma compreensão mais profunda dos bloqueios que têm impedido o seu progresso. Estamos juntos nesta jornada, avançando no ritmo que honra a complexidade de nosso psiquismo e respeitando o tempo necessário para a integração verdadeira. Não prometo soluções rápidas ou transformações miraculosas. A psicanálise me ensinou que mudança autêntica requer tempo e trabalho consistente. O que ofereço em vez disso é um mapa confiável do território psíquico que você precisa navegar e ferramentas testadas para este processo. A cada vídeo, exploraremos mais profundamente como as forças inconscientes moldam sua realidade espiritual e como você pode trabalhar construtivamente com estas forças para criar uma vida de maior autenticidade, significado e conexão genuína. Lembre-se, o cuidado com seu inconsciente é inseparável do cuidado com seu espírito. Ambos são aspectos do mesmo ser integrado que você está se tornando.